Fala traders, tudo bem com vocês? Boa tarde. Quero estar gravando um vídeo hoje. Hoje a gente vai falar sobre é, uma outra coisa que é muito importante no Price Action, né? Que é a questão que a gente vai falar hoje é muito interessante a gente entender. É a teoria de Dow, certo? Eu fiz o vídeo passado aí, né, sobre a observação de velas, né, parte 1 do Price Action. Agora a gente vai para a parte 2, que é a teoria de Dow. Como que funciona a teoria de Dow? Estou com uns slides aqui para mostrar para vocês, né? Teoria de Dow, primeiramente, ele explica as três tendências do mercado, certo? Primeiro, você tem que entender, ele explica três fases e três tendências. Eu vou explicar meio por cima aqui e aí eu já leio aqui para vocês. Ele diz que o mercado ou ele está em uma alta, ou o mercado está numa queda, ou o mercado está lateralizado, certo? Então isso quer dizer o quê? Que sempre o mercado está em um movimento, seja um movimento de alta, seja um movimento de baixa, ou seja ou um movimento de lateralização, certo? Vamos ver aqui. Em um mercado de alta, após um impulso para cima, que forma um novo topo mais alto que o anterior, ou seja, uma tendência de alta, temos uma correção, que forma um novo fundo, também mais alto que um fundo anterior. Em uma tendência de baixa, o oposto acontece. Após uma queda, que forma um fundo mais baixo, ou seja, agora a tendência de queda, acontece uma reação que cria um topo mais baixo. O conjunto desses impulsos e correções, aí aqui ele está falando que ele vou colocar aqui para vocês. O conjunto desses impulsos e correções dentro de uma tendência primária são chamadas tendências secundárias. Ou seja, então o que é a tendência primária? A tendência primária, ela é a tendência principal do mercado. Eu vou mostrar as imagens aqui. E aí o conjunto dos impulsos e correções são de uma tendência primária são as chamadas tendências secundárias, né? E também as tendências terciárias, certo? Deixa eu mostrar aqui o próximo para vocês, certo? Deixa eu voltar aqui. A tendência terciária faz parte da secundária. São movimentos menores com duração de... Aqui ele está falando, tipo, quando o mercado está em meses, anos, sabe? São movimentos menores com duração de menos de 3 semanas. Aqui ele está dando um exemplo, tal. Elas se comportam em relação às tendências secundárias da mesma maneira que as secundárias em relação às primárias. Vocês já vão entender melhor já, tá? Aqui está falando das fases, depois eu mostro para vocês. Eu vou tá mostrando aqui para vocês. Aqui é uns vídeos meu. Vou estar mostrando aqui o que ele está explicando, certo? Veja só. Tendência primária. O que é essa tendência primária aqui? É a tendência principal do mercado. Daqui a pouco a gente vai para o gráfico para me mostrar na prática para vocês. Hoje eu não vou operar, tá? Só vou explicar teoricamente. Então, depois a gente faz uma aula explicando na prática. Então, quando você abre o gráfico, você vê lá. Primeiro você vai identificar as três fases dele. Você vai identificar se ele está numa lateralização, ou se ele está numa alta, ou se ele está numa queda. Se olhou para um gráfico assim, você viu que ele está numa alta, certo? Então, veja só, essa linha aqui, ela que serve como se fosse um canal, né, uma linha de tendência, você poderia colocar, além do canal, né, que a gente vai fazer aulas também, vídeos também falando sobre isso, LTA, LTB e tal, mas você pode colocar uma SMA, por exemplo, no período 100, né, uma média móvel, que ela vai te mostrar como que tá a tendência principal, entendeu? Ou seja, a tendência primária. Se a linha ele tiver, por exemplo, igual tá aí, uma linha assim, a média móvel tá para cima assim, certo? Apontando para cima e as velas estão acima dela. Então, você vai ver que ela tá numa tendência de alta, igual aqui. Aqui a gente claramente vê uma tendência de alta. Então, a tendência primária é a tendência principal, certo? E dentro dessa tendência principal, nós temos a tendência secundária e a tendência terciária, que são chamados impulso e correção. Impulso e correção. Vamos lá. Tendência primária de alta, certo? O que nós vemos aqui? Ó a tendência secundária. Está vendo? Várias velas verdes de força. Eu já expliquei para vocês, certo? Quando começa a tendência aqui embaixo. O que houve aqui? Um martelo, certo? E aí,
o doji, tal, indecisão, um martelinho invertido vermelho, ó, mais um martelo aqui, certo? Ó, mais um doji, e aí o que houve aqui, ó, uma vela de impulsão. A gente vai também estar explicando o que é, né? A vela impulsão é aquela que impulsiona uma tendência, né? Ela dá, vamos dizer assim, o pontapé inicial na tendência. E aí teve a sua alta. Então, todo esse conjunto aqui é a tendência primária. E aí é a tendência secundária, perdão, que é o impulso, né? Que ele vai a favor da tendência primária, que está de alta. E aí, ele teve uma correção, ó. Veja, começou a aparecer o doji, veja, aí já apareceu aqui uma vela vermelha, aí um doji, vela vermelha e tal. Aí já entrou aqui numa indecisão, ou seja, teve uma correção. Aí apareceu uma indecisão, ó, dojizinho verde, ó, martelinho aqui, veja. Ó, outro martelo aqui, ó, teve sua alta, que está bem na linha da tendência secundária. Então, a tendência secundária e terciária são as tendências menores, né? A tendência secundária, ela é menor que a primária, e ela vai sempre ser o impulso a favor da primária. A tendência terciária, sempre ela vai ser menor que a secundária e, com certeza, né, que a primária. Ela vai ser a correção do mercado. Porque o mercado ele não vai dar um pulo, um salto para cima, entendeu? Todas as velas aqui verde. Se fosse assim, seria excelente, né? A gente ganhava de boa tudo, né? Mas não. Ele vai ter o seu impulso, que é a tendência secundária, e vai ter a sua correção, a tendência terciária. Veja que a tendência terciária, ela é bem menor. Ela não chega nem na metade. Às vezes chega na metade, às vezes não, entendeu? Da tendência secundária, certo? Então, tendência primária é a principal, alta, né? Ou poderia estar em queda também. Aí aqui agora, tendência secundária é o impulso, que vai a favor da tendência primária. A tendência terciária é a correção do mercado. Corrigiu, aí voltou para o impulso, ó, azul aqui, ó, tendência secundária, corrigiu, aí, ó, voltou para o impulso, ó, tendência terciária, corrigiu, ó, voltou para o impulso, ó, tendência terciária, corrigiu, agora voltou para o impulso, certo? Então, mas por que isso é importante? É importante porque a gente só pode operar, a gente só deve operar, na verdade, para ter um resultado melhor, assertividade melhor, a favor da tendência, entendeu? Então, vai adiantar, você pode ganhar aqui na correção, ele está a favor da tendência, aí surgiu um dojizinho vermelho ali, ó, uma vela de força aí, que ultrapassou a mínima dele ali, me mostrando que vai ter uma correção. Pode ganhar? Pode ganhar, mas veja bem, ó, veja bem nesse caso aqui, ó. Se você colocasse uma operação para cá, você poderia colocar, certo? Isso aqui você até ganharia. Só que depende também, porque aí depois, ó, já veio mais uma vela verde, entendeu? Então a correção ela também não desce com tudo. Ela desce fazendo seus altos e baixos, entendeu? Agora, veja quando acaba a correção e já vai para a impulsão. Ó. Se você manda 1 minuto aqui, você ganha na impulsão. 2 minutos você ganha, 3 minutos você ganha, 4 minutos você ganha. Ou seja, na impulsão, provavelmente a maioria das vezes você vai ganhar. Então, o que a gente faz para aplicar a teoria de Dow na prática, na nossa operação? A gente entra no mercado, verifica qual tendência está, certo? Colocou lá uma SMA de 100, então as velas estão acima dela, tal, ela está apontando para cima, tal. Então, claramente te mostra uma tendência de alta. Assim, é muito mais velas verdes, certo? Então, todo mundo consegue identificar isso, certo? E aí, o que você vai fazer? Observar dentro dessa tendência primária a tendência secundária e a tendência terciária. Que é o quê? Impulso, correção. Impulso e correção. Aí você vai operar sempre no final da correção, entrando no impulso, entendeu? A favor do impulso, a favor da tendência principal, certo? Então, ó, aqui, ó, olha só quantas entradas, ó. Uma entrada, ó, uma vitória, ó, mais uma entrada, ó, mais uma vitória, ó, mais uma vitória, ó, mais uma vitória. Tá vendo quantas vitórias? Entendeu? E como que eu vou saber quando finaliza a correção, certo? Veja bem, ó, aqui caiu tal, ó, nessa onde tá a tendência terciária aqui. O que apareceu na última velinha ali? Doji, certo? Como se fosse um martelinho tal, mas também pode ser um dojizinho isso aí, certo? E aí o que a próxima vela fez? Ó, uma vela de força, ultrapassando a máxima dele. Ou seja, ela te confirmou que acabou a correção e agora vai voltar para o impulso. Então, na prática
viu lá, verificou a tendência primária e tal, verificou que agora está na correção da tendência secundária, está corrigindo. Começou a aparecer ali um dojizinho verde, um martelinho e tal. Aí começou a aparecer uma vela verde de força. Você pode esperar até uma terceira vela. Confirmou? Então acabou a correção. Pode mandar bala para cima, certo? Então é uma das formas que a gente pode operar, certo? Não vou deixar muito grande o vídeo, certo? Vamos então para a próxima etapa da teoria de Dow. Além de verificar essas três tendências, certo? Ele tem três fases para a gente entender. O que são essas fases aqui? Veja bem. Primeira fase, acumulação. Ou seja, quando vai acontecer uma reversão. Veio de uma tendência de queda, certo? Veja só. Tá numa acumulação, ou seja, os vendedores, os compradores estão todos ansiosos, né, putz, será que vai continuar descendo? Será que vai subir? Entendeu? E aí o que acontece? Há aqui o rompimento, a quebra da resistência e reversão da tendência. Ou seja, tinha ali uma LTB, ou seja, uma linha de tendência de baixa, houve o rompimento dela, mostrando agora o quê? Uma LTA, ou seja, a linha de tendência de alta, uma tendência de alta. E aí, veja só, vela de impulsão que eu disse, tem vela de impulsão e aí começa a força, certo? Então, acumulação, certo? Ou seja, um momento de indecisão. E aí, houve a quebra da tendência, da resistência, né? Ou seja, revertendo a tendência, impulsão. Agora ele vai para a fase 2. Qual que é a fase 2? É a fase de alta, né? É a fase de impulsão e força dele, ou seja, aqui que a gente ganha dinheiro. Que aqui vai estar no que eu mostrei para vocês lá, certo? A tendência primária tá para cima, aí vocês só vão observar aqui a tendência secundária e a tendência terciária, entendeu? Entra sempre a favor do impulso na tendência secundária. Acabou a tendência terciária aqui, já vai voltar para o impulso a favor da tendência? Manda bala. Porque se você for na correção, você está indo contra a tendência. Pode ser que a correção acabe a qualquer momento. Agora, ela é muito curta a correção. Agora, o impulso, ele é mais longo, entendeu? Então, isso que é o bacana. E aí, a hora que ele teve a sua alta, tal, aí o que acontece ali? Acontece a fase 3, ou seja, quebra do suporte e reversão da tendência. Então ali vai ser a fase de euforia, entendeu? Que os compradores, os vendedores vão, nossa, será que vai continuar subindo? Ou, nossa, agora acho que já vai descer, tal, né? Entendeu? Então, são essas três fases, certo? Deixa eu ver uma coisinha aqui. Certo? Aqui, uma imagem, né? Que é, aqui para vocês verem, segunda fase, igual aqui, Quando agora vai para uma tendência de queda, mesma coisa, distribuição, né? Ou seja, acumulação, aí, a baixa, certo? E aí aqui, novamente uma acumulação ou euforia. É a mesma coisa, certo, pessoal? Então, de alta agora para baixo, certo? Houve uma indecisão lá em cima, uma acumulação, ou não sabia se ia continuar subindo, ou agora cair, certo? Aí quebrou, ou ultrapassou aqui, rompeu o suporte, ou seja, a linha de a LTA, que funciona como suporte e resistência também, né? Ela que funciona como suporte, rompeu ela, vai te mostrar agora uma tendência de baixa, uma LTB, entendeu? Então aí, tem a primeira fase, né, que é a fase da euforia ou distribuição ou acumulação, tanto faz. E aí agora a segunda fase, caindo, entendeu? Só a queda. E aí quando começa a ter a indecisão, a acumulação ali, você vai ver que acabou essa tendência, porque agora provavelmente vai ter uma confirmação de alta, certo? Poderia continuar caindo um pouco? Poderia, por isso que você tem que esperar romper a linha da tendência para te dar uma boa confirmação, entendeu? Então, deixa eu ver se não vai ficar muito longo o vídeo. Então é isso que eu queria passar para vocês, certo? Acho que deu para vocês entender já, né? Entender bem, certo? Aqui é o que eu disse, tá aqui uma tendência principal, certo? Onde você poderia entrar aqui, final da correção voltando para o impulso, final da correção voltando para o impulso, entendeu? Entendeu? Velas de força, né? Essas velas de força, velas de impulsão, né? São aquelas que estão na alta, certo? Na segunda fase. Aí velas de exaustão são aquelas que já tá no final, já tá perdendo a força, entendeu? Certo? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu vou dar um pulo lá no gráfico rapidinho para a gente terminar o vídeo, para não ficar muito longo, para só mostrar para vocês
uma última explicação lá e a gente encerra o vídeo, tá? 1 minuto eu já volto. Voltando aqui, traders, peguei um gráfico bem bacana aqui para mostrar para vocês, certo? Ó, vejam bem, a gente está aqui em velas de 1 minuto, certo? Ó, olha o que eu disse. Olha aqui, ó, uma SMA de 100, certo? Ó, vamos ver aqui, ó. Ela estava tendo a sua alta, olha só que alta filé anteriormente, certo? Veja só, alta, tendência principal, ó, apontado para cima, certo? Ó, as velas para cima, ó, essa é a tendência primária, ou seja, alta. Qual que é a tendência secundária? Ó, tá vendo? Ó? Essa junção de velas verdes, ó. Deixa eu pegar aqui uma ferramentinha. Ó, ó, tendência primária, então, alta. Tendência secundária, ó. Ó, tendência secundária, ó, esse conjunto de velas aqui, ó. Ó, um dojizinho, ó, veio para correção, ou seja, secundária. Ó, saiu da correção, vai voltar para o impulso, ó. Tendência secundária, aí, ó, tendência terciária, correção, já volta para o impulso, ó. Correção, já volta para o impulso. Sempre subindo, entendeu? Ó, corrige, volta para o impulso, certo? Ó, dá uma lateralizadinha, certo? Por quê? Porque aqui já é a fase 3, certo? Ou a fase de euforia, ou seja, será que vai continuar subindo, vai continuar descendo? E aí o que acontece? Ele vai caindo, ó, a SMA. O que acontece aqui, ó? O rompimento da SMA, certo? Então agora ele vem para sua queda, certo? Então agora aqui a tendência principal é de, veja só, abaixo da linha da SMA. Tendência principal agora é de queda. Então agora, ó, tendência primária de queda. Então, ó, tendência aqui secundária é o impulso, certo? Ó, cai, corrige para cima, ó, impulsiona para baixo, ó, corrige para cima, certo? Aí o que acontece? Foi uma duração curta aqui, né? Então é aqui já deu uma lateralizadinha e ultrapassou, certo? E aí no que ultrapassou, já agora foi para rompeu a linha da SMA, agora foi formando uma tendência de alta. Então, ó, veja bem, ó, tendência primária agora aqui, alta. Ó, tendência secundária. Quantas vitórias você teria nesse impulso? Fala para mim. Eu arrisco dizer pelo menos umas 6 ou 7 vitórias você teria tranquilo nesse impulso, entendeu? Então, ó, impulso, tendência secundária a favor da tendência primária, que é tá para cima, certo? Ou seja, alta. Ó, correção, tendência secundária. Ó, fica numa indecisãozinha, ó, impulso para cima, entendeu? Aí aqui, ó, uma correçãozinha, ó, impulso para cima. Ó, quantas entradas você poderia ter feito, ó? Uma entrada aqui, ó, a favor do impulso, da tendência, ó. Aí caiu, corrigiu, ó. Mais uma entrada aqui, ó, a favor do impulso, seja a tendência, 2 vitórias, ó. Mais uma entrada aqui, ó, a favor do impulso, tendência, entendeu? Aí aqui agora a gente esperaria corrigir aqui embaixo o máximo possível e operaria no impulso voltando para a tendência, entendeu? Então é isso, traders. É isso que eu queria passar para vocês, entendeu? É a fase 1, fase 2, fase 3, né? Que é fase 1, a acumulação, fase 2 é a força da tendência, fase 3 é a euforia, ou seja, que vai reverter de tendência, certo? Da teoria de Dow. E é a questão da tendência primária, tendência secundária, tendência terciária. Tendência primária é a tendência principal, certo? A alta, né, ou queda. Tendência secundária e terciária são o impulso, que é a tendência secundária, a favor da tendência primária, né, a favor da tendência principal, e correção. Impulso, correção. Então, impulso é a tendência secundária, correção, tendência terciária. É melhor sempre você fazer a sua operação na tendência secundária, ou seja, no impulso a favor da tendência principal, ok? Então, é isso que eu queria falar para vocês da teoria de Dow, né? Eu teria que fazer um vídeo aqui uns 40, 45 minutos para explicar bem, mas eu expliquei bem resumidamente, acredito que deu para vocês entender, certo? Não gosto de enrolar muito, né? Tem que explicar resumidamente, só que bom para poder entender, né? Então, próximo vídeo a gente vai estar falando aí a parte 3 do Price Action, certo? Primeira parte foi observação de velas, segunda parte foi teoria de Dow, a terceira parte a gente vai falar um pouquinho sobre as ondas de Elliott, ok? Então, um abraço a todos e fiquem com Deus, até a próxima.